14/19/2. Esse era o número de Valdemar Ceresoli, gravado numa chapa de metal que ele era obrigado a carregar pendurada no pescoço, no maior campo de prisioneiros de guerra da Alemanha nazista, com 110 mil prisioneiros de 24 nacionalidades diferentes. Valdemar era um deles, cabo do Exército Brasileiro, 24 anos. Um dos 35 pracinhas que foram capturados pelos alemães em toda a guerra. E quando ele chegou naquele campo cercado de arame farpado, olhou para dentro e escreveu no diário que carregava escondido. Foi a pior impressão de minha vida ver aquele cercado de arame onde eu ia entrar, mas não sabia se sairia. O diário era proibido. O Ministério da Defesa tinha proibido os pracinhas de manter qualquer registro escrito. Valdemar escreveu mesmo assim. 98 páginas. A caneta azul. E ninguém sabia que esse diário existia até 80 anos depois, quando a família o encontrou numa gaveta. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Dos 25 mil pracinhas que foram para a Itália, apenas 35 foram capturados pelos alemães. Valdemar Reinaldo Ceresoli foi um deles, cabo do Exército, natural de São Paulo. Tinha embarcado no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1944, num navio americano chamado General Mann. No pescoço, como todos os pracinhas, levava uma plaqueta de identificação militar, para ser identificado em caso de morte. Valdemar sobreviveu. E trouxe algo que nenhum outro pracinha tinha, um registro escrito, palavra por palavra, de tudo que viveu. Desde o navio até o campo de concentração. Desde o campo de concentração até a libertação. Um diário de 98 páginas que ficou numa gaveta por décadas, que a família guardou sem saber exatamente o peso do que tinha nas mãos. E que uma historiadora da USP encontrou 80 anos depois. O Ministério da Defesa tinha sido claro, nenhum pracinha podia manter diário. A razão era militar. Se um soldado fosse capturado com anotações sobre posições, movimentos, estratégias, o inimigo poderia usar essas informações. Mas os pracinhas escreviam assim mesmo. O cronista Rubem Braga, correspondente de guerra, relatou. No começo, todo mundo anotava tudo. Valdemar foi além de todo mundo. Continuou anotando quando foi capturado. Anotou no hospital de prisioneiros. Anotou no campo de concentração, quando podia. E quando não podia, guardou tudo na memória para anotar depois. 24 de setembro de 1944. A guerra tinha se tornado brutal para o pelotão de Valdemar. Naquele dia, ele registrou no diário a morte de um cabo que estava próximo a ele e de 4 outros combatentes feridos. Nunca vi a morte tão de perto. Dias depois, Valdemar foi atingido e capturado. Levado para um hospital só de prisioneiros, onde a primeira humilhação foi imediata. Tiraram toda a nossa roupa e nos deram camisola, mas o diabo é que elas eram curtas e as enfermeiras não queriam que saíssemos da cama. Um pracinha brasileiro, prisioneiro, de camisola curta, sem poder levantar da cama. Essa era a guerra agora. 5 de dezembro de 1944, os pracinhas foram colocados num trem de carga. 50 prisioneiros em cada vagão de aço, fechado por fora. Partiram à noite, 3 dias e 3 noites fechados no vagão, sem saber para onde iam. Comendo pedaços de pão 2 vezes em 3 dias. À meia-noite do dia 8 de dezembro, o trem parou. Valdemar desceu na Alemanha. Estávamos loucos de sede e assim que descemos, começamos a comer neve. Comer neve para enganar o estômago. Um pracinha brasileiro comendo neve numa plataforma de trem na Alemanha nazista às meia-noite. O campo de concentração se chamava Stalag 7A. Na cidade de Moosburg, na Baviera, o maior campo de prisioneiros de guerra da Alemanha. 110 mil prisioneiros, 24 nacionalidades.
Valdemar ficou na barraca número 30, junto com americanos e mexicanos. Recebeu a chapa com o número. Obrigado a carregar no pescoço. A comida era mínima. Dormir era no pedregulho. Já andava eu barbudo, sujo, cheio de muquirana e bichos de toda espécie. E o arame farpado em volta, que ele tinha olhado ao chegar e escrito. Não sabia se sairia. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. 29 de abril de 1945. Os tanques do General Patton invadiram Moosburg. Stalag 7A foi libertado. Valdemar escreveu sobre o momento com uma simplicidade que diz tudo. Os tanques comandados pelo General Patton invadiram o campo e já não éramos mais prisioneiros. Trocamos de lugar com os alemães. No mesmo dia chegaram cigarro e comida à vontade. Comi tanto que amanheci doente. Montaram chuveiros. Valdemar tomou um banho quente pela primeira vez em meses. Trocou de roupa. Cortou a barba. Já me sentia outro. Valdemar voltou ao Brasil em 1945, com o diário escondido na bagagem. 98 páginas que ninguém do governo sabia que existiam, que a família guardou depois da sua morte, em 1975, sem entender completamente o que tinha nas mãos. Valdemar nunca gostou de falar sobre a guerra, mas usava o diário para desabafar nos meses após o retorno. Registrou pesadelos com o sangue, os gemidos, os gritos dos companheiros que tombaram ao seu lado. Foi diagnosticado com reação depressivo-neurótica 17 anos depois da guerra. Trabalhou numa pedreira. Reformado por incapacidade. Morreu de leucemia aos 55 anos. O diário ficou na gaveta. Em 2023, a historiadora Cristina Pellegrino Feres, pesquisadora da USP, encontrou o diário de Valdemar e publicou um livro com o texto completo, A Dupla Face da Guerra, a FEB, pelo olhar de um prisioneiro. Dos 25 mil pracinhas, só 35 foram feitos prisioneiros. E o diário de Valdemar é um dos poucos testemunhos escritos de um brasileiro capturado pelos alemães. Escrito no calor dos acontecimentos, sem o filtro do tempo, sem a ressignificação que os anos trazem, palavra por palavra, do que ele viveu. De um pracinha que escreveu mesmo quando era proibido, que guardou o diário mesmo quando foi capturado, que trouxe de volta 98 páginas que ninguém sabia que existiam e que ficaram numa gaveta por 80 anos, esperando alguém ler. 1014-292, o número que Valdemar carregou no pescoço no campo de Moosburg, que um pracinha brasileiro de 24 anos recebeu numa chapa de metal numa noite de dezembro de 1944, na Baviera. Depois de 3 dias fechado num vagão de aço, depois de comer neve na plataforma, depois de olhar para o arame farpado e não saber se sairia, ele saiu. Com o diário escondido na bagagem, com 98 páginas que ficaram numa gaveta por décadas, com uma história que o Brasil demorou 80 anos para ler. Clica no próximo vídeo, porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.